Olá, meu nome é Demetrio, eu trabalho com tecnologia com a mão na massa já tem um bom tempo, sou analista para SAP e Power BI, falo um pouquinho sobre tecnologia nas redes sociais e hoje eu quero trazer um exemplo de prazo médio de pagamento utilizando dados do SAP para dentro do Power BI. Eu tenho acesso a uma base de dados, uma base do SAP de demonstração, uma base SAP I10. Nessa base de dados, eu tenho algumas informações aqui de exemplo, algumas digitadas por mim, outras por outras pessoas que compartilham a mesma plataforma. E eu quero dar uma exemplificada aqui na carga de alguns dados, fazer o ETL desses dados aqui, e aí também em seguida fazer o cálculo do prazo médio de pagamento. Se você não está habituado com o SAP, essa é a transação do cadastro do lançamento do pedido de compra. Tem aqui o fornecedor, que é ele, a data, os itens, e para esse item, para cada item eu tenho o histórico, movimento de mercadorias, a famosa Amigo e a famosa Miro, que está aqui. Como a intenção é pegar o prazo médio de pagamento, o foco vai ser nos dados do lançamento da fatura. Está aqui o lançamento dessa fatura, dia 21 do 3. Então, só para exemplificar, tá ela aqui, documento subsequente, temos o documento contábil e é esse cara aqui que nessa linha aqui que nós vamos pegar para fazer essa geração. Eu deixei preparado um programa aqui para fazer a extração desses dados, a extração deles em CSV. Você pode utilizar uma query rápida dentro do SAP, SQVI, algum relatório standard, também vai chegar nisso daqui. Que eu tenho neles que é relevante para esse caso aqui. Carga da empresa. Tem umas cargas de pedido de compra que eu não vou usar para essa geração aqui. Carga de fornecedores. Então, se tu faz o ETL para SAP, esses dados aqui vão fazer algum sentido para ti, né? LFA1, tabela de fornecedores, e a tabela das partidas em aberto. Quando a gente fala de SAP, o que a gente tem para contas a pagar e contas a receber, a gente vai dar o nome de partidas para ela. A tabela principal é a BSEG. Se você tiver no S4, é a ACDOC, alguma coisa assim, mas ele tem também a retrocompatibilidade com a BSEG. Existem também aquelas visões BCID, BSAD, BSIC, BSAC, que são para documentos em aberto, ou compensados, que você pode estar utilizando, mas resolvi fazer direto a leitura aqui da BSEG. Então, eu tenho aqui os dados da BSEG, junto com o cabeçalho dela, onde eu faço o filtro da empresa, e eu preciso ainda colocar aqui onde o BSEG, coart, é igual a K. Então, eu já tinha essa parte aqui adiantada, complemento aqui para pegar só as linhas de partidas tipo fornecedor. Se eu ativo esse programa, vamos pegar aqui na pasta dos dados, eu tenho ela aqui. Vou apagar os arquivos que existiam antes. Vou executar o programa. Tem alguns campos aqui que eu uso para outras extrações para esse dado também, por exemplo. Então, vamos focar aqui que ele vai estar fazendo a carga de tudo que eu preciso aqui para isso daqui. Vamos focar nesses dados aqui de compras, de financeiro. Ok. Estão aqui gerados os arquivos. Quais deles que são os relevantes para mim? Fornecedor. Está aqui ele. E também partidas de fornecedor. Onde eu tenho aqui a empresa, o ano, o número do documento, a linha, o código do fornecedor. Aí, DMBTR. Isso daqui é o valor em moeda interna da empresa. Você tem um documento no SAP, ele é registrado tanto em moeda da empresa quanto em moeda do documento. O que eu tenho fora isso? ALG-DT.
O que que é o ALGDT? Data de compensação. Se você tem um documento no SAP financeiro, a data de compensação vai ser o dia que esse documento foi pago por você ou pelo seu cliente. Se você fez um refinanciamento ou você fez uma outra movimentação, vai gerar um outro documento que vai fazer a compensação desse. Então, deu entrada na nota fiscal, na sua fatura, gera um documento financeiro. A hora que você faz o pagamento, você faz um outro lançamento na sua conta corrente, pagando esse fornecedor, e vai fazer a compensação do documento da nota que você recebeu. Então, o que você entende como pagamento, como algo nesse sentido, você considera isso daí a data de compensação. Fora isso, que outras datas que eu puxei aqui, ó? Data base para o vencimento, que vai estar aqui. Eu puxei também do documento aqui está na BKPF, a data do documento, a data do lançamento, e eu puxei mais uma coluna aqui, que é o indicador se isso daqui é um débito ou um crédito. Mas por que isso daqui? Se você tiver um cenário em que você tem aqui ó, uma compensação de uma partida, ou você fez um lançamento porque você devolveu em parte uma mercadoria para o seu fornecedor, e aí você não vai considerar esse daqui como prazo médio de pagamento. Se você fizer isso daqui, o teu dado não vai ficar correto. Ok. Indo agora pro Power BI, o que que eu vou fazer? Fazer uma carga de dados aqui, direto como CSV. E aí eu vou pegar aqui só os dados que são relevantes para esse cenário. Fornecedor, tá aqui, dimensão fornecedor. Vamos aqui então usar a primeira linha como cabeçalho e eu vou trocar o nome do SAP para código. Fornecedor e aqui para fornecedor. Remover outras colunas. Eu vou dar um fechar e aplicar e vou dar um salvar. Depois de um tempo na TI, a gente aprende a salvar os arquivos a cada pouco, né? Vamos lá de novo, obter dados. Vamos lá então de novo como texto CSV, partidas do fornecedor. Transformar dados. E aí, vamos lá. F, chamar isso aqui de contas a pagar. Para ficar mais claro no conceito além SAP. Promover os cabeçalhos e alterar o tipo de coluna, mas eu não quero isso daqui. Eu quero só promoção de cabeçalhos. Então vamos lá então. O RS, código da empresa, GIAR é o ano. Esse aqui é o número do documento. Usai é a linha documento. Aqui, ó. Código fornecedor. Valor MI. Por que valor MI? O SAP, valor em moeda interna. É o valor lá na moeda da sua empresa. AlgDT. Data compensação. Data compensação. Então, data base. Vencimento. Dias. Dias de vencimento. Quer ver que eu peguei uma base com. Aqui tem os caras aqui com dias de vencimento maior que zero. Ok. Base de dados de teste, às vezes acontece isso. Às vezes tem poucos casos ali para você testar. Data do documento e data do lançamento.
Tem mais alguma coluna para cá? Aqui. Código, indicador, débito, crédito. Beleza. Preciso fazer uns tratamentos aqui nesses dados antes de poder carregar. Vou substituir valores, trocar o ponto por vírgula para garantir que esse valor aqui fica coerente. Data de compensação. Quando ela está em branco, ela vem com esse 0000 aqui. Então, 8 zeros, eu vou mandar o Power Query substituir por null, para eu não ter problema. Eu escrevi de errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora deu certo. Aqui, ok, ok, ok. Indicador de débito e crédito. Vamos olhar lá dentro da tabela o que é uma coisa ou outra. Débito, crédito, F4. Crédito é H, débito é S. Eu vou traduzir aqui para ficar mais fácil a gente entender esse dado no nosso idioma. Tem que saber que o SAP é um sistema alemão, então algumas coisas vão estar com termos em alemão ou algumas traduções assim, nesse sentido. Vou dar um remover outras colunas. Essa prática de remover outras colunas eu aplico para todas as minhas cargas, porque eu utilizo o fluxo de dados basicamente para carregar tudo do SAP e depois eu vou distribuindo os dados entre os painéis. Corrigir os tipos aqui para a data e o valor em MI, vou deixar ele como um número decimal. Estando tudo certo com isso daqui, eu já vou ter aqui a primeira passo, que é ter os dados carregados aqui, onde eu posso fazer a geração. Ok, beleza. Tem aqui a data de compensação, data base do vencimento, mas o que falta para mim ainda é uma data de vencimento. Deixa eu dar uma olhada na qualidade dessa informação aqui, ó. Aqui eu tenho alguma data em branco? Não, não tenho data nenhuma em branco. Então eu vou adicionar uma coluna em DAX mesmo para fazer esse tratamento. Ó, data base do vencimento é aqui, data vencimento. Essa daqui vai ser igual a data base do vencimento mais dias de vencimento. Só para a gente ter uma noção do que a gente tem de informação aqui. Vamos ver se todos eles deram certo. Ok, vamos achar um aqui que tem alguma informação. 14 dias. Data base do vencimento. 2 do 12. 2 do 2. 16 do 2. Tá certo. Criei essa coluna aqui. O que eu vou usar de verdade é o dias de vencimento. Mas eu queria dar uma conferida nessa informação, ver como ela está, se está coerente, que eu vejo aqui desse dado. Vamos lá no modelo. Os duas fatos já ficaram ligadas quando eu fiz a carga. Isso aqui é uma opção do próprio arquivo do Power BI, que basicamente eu não recomendo muito deixar sempre ativado. Mas não tem problema. O único risco de deixar essa opção de gerar os relacionamentos ativados automático é você fazer uma carga de uma coluna a mais e acabar surpreendendo com um relacionamento que você não esperava. Beleza. Vamos criar uma função aqui para uma tabela para criar as medidas. Ok. Eu ainda estou explorando esse dicionário de dados. Então, o que eu vou colocar aqui? Vou colocar uma função aqui, uma medida chamada partidas, onde eu vou dar simplesmente um count house na F, contas a pagar. Ok. Deixa eu já dar um ocultar aqui nessa coluna, que daí minha tabela vai lá para cima. Nova medida. Vamos ver aqui o menor prazo. Isso vai ser o mínimo de dias de vencimento. E vamos ver aqui
maior prazo, máximo. Vamos lá, sobrou uma letra I aqui. Enter. Vamos lá, então, também vamos pegar prazos distintos. Tá? Distinct count. Para que eu estou fazendo essas coisas? Para dar uma olhadinha na qualidade da informação que eu tenho. Vou olhar isso aqui para o fornecedor, para eu ter uma noção de quem são os fornecedores, os valores que tem neles, né? E valor, valor total. Vai ser a soma do valor em moeda interna. Criadas essas medidas, vou aqui criar uma tabela. E o que eu vou colocar nela primeiro? Vou colocar aqui o código da empresa, código do fornecedor, o nome do fornecedor, quantas partidas ele tem. Eu já vi que tem alguns aqui que tem bastante. O menor e o maior prazo, quantos prazos distintos ele tem e o valor total que a gente tem para esse fornecedor. Ok, eu tenho essa visão, não tenho tantos fornecedores aqui. Ótimo, temos aqui ele. Já temos um aqui, ó, que ele tem prazo entre 0 e 60 dias, outro entre 0 e 14. Ótimo. Vamos lá dar mais uma olhada. Eu vou precisar aqui colocar um filtro para pegar só os dados que são crédito. Por quê? Se eu tiver uma devolução, alguma coisa, eu não quero que esse dado conte, nem na compensação. Mas a resolução de verdade disso depois vai lá dentro da medida. Ó, 14, 14, 14, 14. Aqui, alguns fornecedores entregam com dois prazos de pagamento diferentes, mas a maioria respeita o mesmo prazo aqui de pagamento. Vou colocar só uma outra tabela para a gente ter uma noção de alguns dados a mais. Deixa eu pegar o número do documento, o valor em moeda interna, dias de vencimento. Ok. Deixa eu olhar esse fornecedor aqui, ó, que tem mais do que mais do que um dia de vencimento. E vou ordenar por ordem decrescente. Tá certo. Pode perceber que aqui, ó, como tem muitas linhas com o valor com zero, a gente tem poucas linhas com o valor com 14. Quando a gente for fazer o prazo médio de pagamento, eu não posso simplesmente fazer uma média de todos esses valores. Por quê? Se eu fizer uma média simples de todos esses valores, quando eu for fazer o valor, o prazo de verdade, ele não vai refletir corretamente, porque a gente tem que colocar a proporção dos valores conforme o financeiro que aconteceu. Vamos dar uma olhada para entender um pouquinho melhor. Vou abrir aqui uma calculadora. Ok. Tenho aqui esse fornecedor, ó, tem 291 partidas com 0 dias e tem 5 partidas com 14 dias. Então, vamos abrir aqui, vou colocar aqui no Excel. Aqui, ó, 14. Uma, 2, 3, 4, 5. E a outra, vou colocar aqui. Ah, tem jeito mais fácil de fazer? Deve ter. Com certeza tem. Ah, vamos lá. Tá 291 aqui. Beleza, aqui dá 291. Essas linhas aqui eu não quero. Se eu jogar isso daqui tudo assim, ó, a média desse cara vai ficar como 0,23. Só que eu acredito que esse número aqui, ó, ele vai estar muito mais perto ainda de zero do que só 0,23, tá? Porque o valor que ele entrega para a empresa aqui, ó,
na maioria esmagadora, vai ser com 0 dias. Então, se eu estou fazendo uma avaliação, eu tenho que considerar esse fornecedor mais com 0 dias. Tem um outro cara aqui, ó, que tem 8 partidas só. Tá mais fácil ainda para gente ver. Vou fazer aqui, ó, uma média de dias, média dias. Eu já vou chamar ela aqui de incorreta, porque não é o jeito que a gente vai precisar colocar o prazo médio de pagamento correto. Eu vou colocar simplesmente um average de dias de vencimento. Ok, vamos ver que número que vai dar aqui para esse fornecedor. A função average não pode carregar dados do tipo string. Por que que aconteceu isso? Porque lá na carga da dimensão eu esqueci de corrigir esse tipo aqui, ó. Vamos corrigir esse tipo aqui, fechar e carregar. Ok. Como a intenção é fazer ao vivo isso daqui, não deixar tudo prazo, repetir várias vezes, esse tipo de detalhe acontece. Média de dias incorreta, número decimal, duas casas decimais. 22 dias e meio. O certo para a gente fazer, vamos olhar agora, corrigir essa fórmula, para que as partidas que são de valor maior, elas pesem mais na conta. A gente vai fazer isso por quê? Vamos dizer assim que você tem um fornecedor lá, que ele sempre te vende R$ 1.000, R$ 10.000 todo mês. E ele sempre está te dando aqui um prazo de 15 dias para pagar. 15 dias, 15 dias, 15 dias. E aí, de repente, você faz ali um trabalho com o teu financeiro, com o teu compras, tu diz, não, olha, a gente precisa aumentar essa meta para 45 dias, tá? Então, por enquanto, aqui, a tua média, se fizer aqui, ó, tá em 15. E aí, o teu negócio muda, ele começa a te entregar R$ 200 em 90 dias. Ó, diminuiu bem o valor da compra, ó. 200, 200, 200. Só que concorda que a soma desses valores aqui, ó, R$ 30.000, pesa muito mais no teu caixa do que os R$ 1.200? Então, se você não fizer a média ponderada, além de não ser correto, você ainda dá chance para que um fornecedor aí consiga fazer uma manobra dessa e acabe gerando um dado aí que parece que está legal, mas de verdade no teu caixa não está não. Como é que a gente faz essa média então ponderada? Eu vou pegar para cada linha o valor dela e vou multiplicar pela quantia de dias. Isso vai fazer com que cada duplicata, cada partida tenha o peso na soma total proporcional ao valor que ela tem. E aí, esse valor dela, eu vou dividir pela soma dos. E aí, aqui, ó, resultou nesse exemplo em 17 dias. Concorda, então, aqui de novo, ó, R$ 30.000 ele te forneceu em 15, R$ 1.200 em 90. Esse número tem que estar muito mais perto de 15 do que de 90. E aí, resolvendo isso daqui no DAX, vamos tirar aqui a média de dias. Deixa eu só tirar umas formas para ter um, um espaço aqui. Deixa eu tirar esse prazos distintos. Aqui. Como é que eu vou fazer isso daqui? Primeira coisa, vamos fazer a fórmula prazo médio de pagamento. Vou fazer essa fórmula aqui quebrada para ela ficar um pouquinho mais fácil de entender. Às vezes é mais fácil a gente fazer uma fórmula aos pedaços e comparando os números do que descarregar um monte de coisa pelo teclado, jogar tudo ali e depois ver dar um número e a gente não entender. Beleza. Primeira coisa, então eu falei lá que eu tenho que fazer uma soma para todas as contas a pagar, SumX do contas a pagar,
um valor da moeda interna. Beleza. Se eu faço esse valor aqui, ele já tem que bater com o valor total aqui. Bateu, esse pedaço da fórmula está correto. Beleza. Agora, eu vou fazer a somex desse cara, eu vou acrescentar aqui, vezes dias de vencimento. E aí, ó, temos 330 mil reais aqui. Algumas linhas desse fornecedor estão com zero. Vamos conferir aqui na conta se a gente fez certinho. Ó. Vou pegar, aproveitar essas células aqui que estão preenchidas e vamos colocar aqui, ó. R$ 300 para 60 dias, 3.060, 400 para 30, 4.000 para 30. 330 mil, 330 mil reais. Certinho. E agora o que que eu vou fazer ainda? Eu vou fazer então aquela outra parte que é dividir pelo valor total. Sumex, eu vou dividir pelo sum do valor em moeda interna. Ok. E aí, ó, pode ver que esse fornecedor aqui, ó, a média incorreta ia ser 22,5, mas o prazo de pagamento dele tá com 14, ó. Muitas coisas que ele vende aqui, ó, tá bem perto de 0 dias. Algumas coisas tá mais para 30 e algumas a minoria para 60. O prazo médio de pagamento desse fornecedor aqui é 14 dias. E o prazo médio de pagamento desse conjunto aqui, que tem fornecedores de duas empresas, é 17,2 dias. Assim você consegue refletir corretamente o que acontece no teu caixa e fazer as ações aí para trabalhar na tua carteira de fornecedores. Para que eu não esqueça depois disso daqui, só não posso esquecer de colocar aqui no Calculate, indicador débito-crédito, para igual a C, porque eu posso estar fazendo um outro filtro no dashboard, que no painel que o usuário queira fazer uma outra avaliação, e aí acabem aparecendo outros documentos que não contam para esse cenário. Se eu der um limpar aqui agora, o valor aqui subiu, mas o prazo médio de pagamento permaneceu o mesmo. Então, hoje um pouquinho mais longo o conteúdo, mas eu espero que isso te ajude para fazer esse cálculo de prazo médio de pagamento. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.